Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que você está, hein? Eita glória, espero que bem. Olha nós aqui de novo para dar continuidade à leitura do livro de Provérbios. Quase me fugiu a memória aqui. O qual era o capítulo e o livro, meu Deus. Olha, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 19 do livro de Provérbios. Vamos dar continuidade à nossa leitura? Pega a sua Bíblia e vem comigo. Lembrando que eu estou fazendo a leitura na Bíblia, tradução, versão NTLH, tá bom? Porque eu acho que ela tem uma linguagem mais atual para a gente, mas trazendo os mesmos significados da outra versão, tá bom? Então, que você possa, junto comigo, pegar a sua Bíblia e começar a fazer a leitura junto comigo. Capítulo 19 do livro de Provérbios nos diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como uma goteira que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casas e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto a aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido.
Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Esse é a leitura do capítulo 19. E o versículo 3 me chamou muito a atenção. O versículo 3, o versículo 11 e o 27. O 3 nos diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Você conhece alguém assim? Ou você já agiu dessa maneira? Pela intrepidez do momento, ou pela emoção, ou pela vontade de resolver logo aquela situação, você não pensar, não gerenciar, não pôr em equilíbrio aquilo que você precisava e você tomar uma atitude e depois você reconhecer que aquilo não foi bom e aí você colocar a culpa em Deus. Meu Deus, mas por que o Senhor deixou eu fazer isso? Adão agiu assim, né? Quando Deus falou para ele, Adão comeu do fruto que eu te proibi, ele falou, foi a mulher que me destes. Ele não reconheceu a sua culpa. E quando eu e você não reconhecemos a nossa culpa, nós nos isentamos da responsabilidade. E quando não há reconhecimento de erro, não há arrependimento. E quando não há arrependimento, não existe como Deus nos tratar e nos direcionar. Então, sempre que você errar o caminho, não coloque a responsabilidade em outras pessoas, mesmo que as outras pessoas tenham culpa. Tome a responsabilidade para você. Se conserta com Deus, se arrepende diante de Deus, peça perdão a Deus, peça para Ele direcionar a sua vida num outro direcionamento, para que você possa ter mais intimidade com Deus. Porque o reconhecimento gera arrependimento, que gera em nós um coração contrito. Ali o Espírito Santo de Deus pode agir, pode operar e pode nos levar a lugares altos, a tirar de nós a tolice e colocar em nós a sabedoria de Deus. Coisa linda, né? Só Deus faz essas coisas por nós. Então, se você errar o caminho, se você cair em alguma esparrela, reconheça o seu erro. Peça perdão, se arrependa e vá para a presença do Senhor. Não coloque a culpa no outro. Reconheça que, em primeiro lugar, você se deixou enganar e, às vezes, até quis ser enganada, não é? Porque, às vezes, nós não queremos ver aquilo que está na nossa cara, mas nós preferimos nos enganar para poder viver aquele momento. E depois a consequência vem. Então, quando a consequência vier, não coloque a culpa nos outros, muito menos em Deus. Reconheça o seu erro. Se coloca na posição para que Deus possa trabalhar e mudar a sua história. E no versículo 11 fala assim, a pessoa sensata controla o seu gênio. Como é que nós podemos controlar o nosso gênio? Tem pessoas que falam assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. É Ele que te dá a capacidade de gerar em você os frutos do Espírito. Entre os frutos do Espírito está o domínio próprio. E o domínio próprio é o que vai nos dar controle sobre esse gênio. Nós temos algo mais importante, mais poderoso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus e que pode sim controlar tudo em nós, inclusive o gênio. E continua dizendo, a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Gente, que coisa maravilhosa é nós conseguirmos alcançar em Deus a capacidade de perdoar o outro e perdoar a nós mesmos. Porque, como eu falei lá no verso 3, às vezes nós nos deixamos enganar, porque nós queremos viver aquele momento. Então, nós precisamos liberar perdão para as outras pessoas, sim, mas também vai ter hora que nós vamos precisar liberar perdão para nós, por causa da nossa tolice, por causa da nossa ignorância, porque nós acreditamos naquilo que estava na cara que ia dar errado.
Então, a grandeza do ser humano está em perdoar os outros e a si próprio. Então, se você tem dificuldade de perdoar, começa a exercer esse perdão, começando por você. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz escolhas que não agradou o Senhor. Mas eu reconheço a minha limitação. Mas eu peço perdão ao Senhor e peço, me ajuda a me perdoar, a tirar de mim esse peso que me condena pelas coisas do passado, que me traz acusação, que me traz, sabe, apontamento e que me afasta da tua presença. Eu preciso me perdoar, eu preciso entender, receber o perdão que o Senhor já me deu. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu reconheço e que eu confesso e deixo, o Senhor é misericordioso para me perdoar, mas eu não estou conseguindo sentir esse perdão por mim, então eu preciso sentir o perdão por mim para eu poder liberar perdão para as outras pessoas. E aí isso vai sendo formado e transformado dentro de você. Não perca a oportunidade de se perdoar, não perca a oportunidade de perdoar outras pessoas, porque isso é crescimento, isso é maturidade, isso é intimidade entre você e Deus que traz essa realidade para a sua vida. E o verso 27 nos diz: filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Olha a importância que existe para mim e para você, para colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprende. Nós precisamos continuar a aprender, a crescer e a desenvolver com outras pessoas esse aprendizado. Porque ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então nós estamos o tempo todo nesse mundo aprendendo e ensinando. E isso é lindo e o Senhor nos fala, não pare de aprender, porque se você parar de aprender, logo você vai esquecer até o que você já aprendeu. Então compartilhe os ensinamentos que você tem, compartilha as experiências que você tem, compartilha o conhecimento que você tem. E você vai ver que nessa troca você vai continuar crescendo e aprendendo. Amém? Que coisa maravilhosa, já estamos no capítulo 19 do livro de Provérbios. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. E eu creio que Ele vai continuar nos ajudando e nos capacitando a estarmos aprendendo mais e mais e mais da palavra dEle, nessa comunhão tão linda que o Senhor nos tem dado aqui todos os dias. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer e te bendizer por esses ensinamentos tão ricos e maravilhosos. Continua abrindo a nossa mente, continua tocando no nosso entendimento, no nosso intelecto, para que nós possamos aprender da Tua palavra e colocá-las em prática todos os dias na nossa vida, para que possamos refletir a imagem do Senhor, aprendendo e sendo, Senhor, ensinadores todos os dias da Tua palavra que é rica e poderosa sobre nós. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe, que a bênção, a proteção e a provisão do Senhor continue sobre a nossa casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e que nós digamos amém, amém. Olha, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com quem você acha aí que precisa ouvir esse ensinamento para o seu próprio crescimento. E que se você está gostando desse vídeo, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal, vem junto comigo para a gente estar aprendendo mais a cada dia. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima leitura do nosso livro de Provérbios.